Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o primeiro vídeo do canal, o primeiro de muitos. E para aqueles que já me conhecem, que já são meus alunos, vocês sabem que eu faço o melhor que eu posso com o que eu tenho. E nesse momento o que eu tenho é o meu carro e esse tempo aqui que eu tenho para gravar o vídeo. Vamos lá. O vídeo de hoje é sobre uma coisa que eu adoro, uma ferramenta que eu adoro, que é mapa mental. E sempre que eu falo isso, sempre que eu começo a mostrar mapa mental para meus alunos, quando eu começo a falar sobre isso, vários, eu diria que quase todos, fazem cara feia para o mapa mental. Por quê? Porque o mapa mental, para a maioria das pessoas, para a maioria dos alunos, como é que eu posso dizer? Só mais uma lição sem sentido que alguns professores passam. E o que eu quero mostrar para vocês é a minha concepção de mapa mental. Então essa aqui é a minha concepção, tá? Eu conheço mapas mentais desde 2001, o conceito, a teoria. Eu faço com frequência com alguma frequência comecei a fazer a partir de 2003, porque foi quando eu comecei a ver real valor neles no cursinho, quando eu estava tentando fazer cursinho para faculdade ainda. Você vê que 2003, na primeira vez. Depois, em 2004, aí eu comecei a usar com uma frequência razoável no cursinho. E eu fui usar de novo, e aí para desenvolver a versão que eu tenho hoje, no segundo semestre de 2010. E isso eu já estava na faculdade de letras, era a minha segunda faculdade. Pois bem, como a gente começa fazendo um mapa mental? Então, a primeira coisa, né? Vou passar aqui um conceito que eu vi nesse primeiro semestre da faculdade, que é de signo linguístico. Lá na minha matéria, Elementos de Linguística 1. Saudade, eu gostava dessa matéria. Apesar de achar ela bem difícil no início. O que é signo linguístico? O signo linguístico nada mais é do que uma unidade de medida de significado. Como assim, professor? Vamos lá. Pensa o seguinte, cada palavra, eu vou fazer um paralelo aqui com palavras, tá? Mas signo linguístico também vale para o conceito de signo linguístico, ele vale para símbolos também, para símbolo, para letra não, mas para tudo que tem um significado. Vou fazer um paralelo aqui com palavra. Então você tem a palavra, por exemplo, relógio, tá? Quando eu falo relógio, eu tô usando uma forma. Nesse caso que eu tô falando é uma sequência de sons, tá? Que eu posso segmentar em sílabas. E tô dando uma resumida no conceito, tá? O conceito é um pouco mais complexo do que isso, mas para o nosso uso aqui ele vai servir bem. Você vai entender por que daqui a pouco. E o signo linguístico, então quando eu falo relógio, eu falo um som. Se eu escrever, a forma vai ser uma palavra, uma parte escrita. Então você tem esses dois suportes, né? No caso da palavra. Tanto o som que eu emito ao falar, reproduzir a palavra relógio, quanto se eu escrever a forma dela na lousa lá, tá? Ou na folha de papel, enfim, que seja. E quando eu falo relógio, vou usar aqui o suporte auditivo, tá? O meio auditivo. Quando eu falo a palavra relógio, você pensa em um conteúdo. Então você tem a forma, que é o som, e você tem o conteúdo. O que é esse conteúdo? O conteúdo é o que você pensa, algo para marcar a hora, tá? Algo para marcar a hora. Aí pode ser um relógio tanto de pulso, como um relógio de parede, pode ser um smartwatch, que é o caso do meu aqui, pode ser um relógio de ponteiro, analógico, pode ser um relógio digital, pode ser um Casio para os mais antigos aí, né? Uma calculadora e tal, não importa. O que eu quero mostrar aqui o signo linguístico nada mais é do que uma unidade de medida de significado, então uma unidade mínima, né? E ele sempre tem dois planos. O plano do conteúdo, que é o que você pensa quando fala a palavra relógio, e o plano da forma, que vai ser, no caso aí, se eu falei, vai ser a forma sonora, se eu escrevi, vai ser a forma escrita, beleza? Até aqui? Tranquilo, né?
Eu gosto de fazer esse símbolo até... Vou colocar aqui, ó. Dá pra ver aí? Dá, né? Signo linguístico, tá? E eu gosto de fazer uma moeda, pensando como se fosse uma moeda, né? Então, você tem a cara e a parte... Uma parte e outra, né? Cara e coroa. Uma parte é indissociável da outra. Você nunca consegue dissociar uma parte da outra, tá? Beleza? Tá bom. Se eu falar relógio pra você e eu tiver, por exemplo, sei lá, em frente a uma praça que tem um relógio grande, você vai pensar num relógio grande. Se eu falar relógio, apontar para o meu pulso, mesmo que o relógio não esteja lá, você já vai pensar em relógio de pulso. Se eu falar no relógio analógico, você vai pensar no relógio digital, você vai pensar naquele relógio lá que tem os numerinhos e tal. Então, e se eu pensar em um determinado contexto, se eu pensar, por exemplo, que nós estamos na sala e todo mundo sabe que lá tem um relógio em cima da lousa, vamos supor que tivesse esse relógio, tá? Você pensaria, quando eu falasse nesse relógio, o contexto em que eu falei, você pensaria em um determinado relógio X. Então, ou seja, o contexto, a forma, ela altera o conteúdo. Então, o contexto em que eu estou falando, a maneira com que eu estou falando, se eu aponto, se eu não aponto, se eu gesticulo ou não, se eu faço o sinal de ponteiro, tudo isso que está no plano da forma, tudo isso altera o conteúdo, tá? Então, isso sempre acontece, beleza? Até aqui? Tá. Bom, por que eu falo eu sempre penso no signo linguístico? Porque o signo linguístico dá pra gente, ele chama a nossa atenção para essa dicotomia que existe, né? Esse pensamento duplo que existe entre forma e conteúdo, nas ideias e nas palavras, tá? E o que é um mapa mental? Agora entrando no mapa mental. Um mapa mental nada mais é do que uma outra forma para o mesmo conteúdo. Exemplo. Vamos supor que você esteja lendo um livro. E no meu caso aqui, eu estou lendo um livro, tá? Estou trabalhando um livro com a minha sala. É esse livro aqui. Dá pra ver aí? Dá, né? Que é A Conquista de um Sonho, da Regina Drummond. E a ideia é que nós usemos o mapa mental, isso em sala, eu uso o mapa mental com eles, para que eles consigam lembrar melhor da história. Mas o mapa mental ele pode ser usado para uma aula expositiva, por exemplo. Então, como é que eu comecei a usar o mapa mental com frequência? Tá, vou contar um pouquinho da minha história aqui. Rapidinho, um minutinho, não mais do que isso. Tava eu lá na faculdade, eu sou a pessoa que testa. Eu sou o meu ratinho de laboratório, eu fico testando coisas para aprender o tempo todo. Aliás, eu sou professor basicamente porque eu gosto de aprender, testei muitas maneiras de aprender, muitas maneiras diferentes de aprender, e hoje eu ganho dinheiro, não muito, infelizmente, mas eu ganho dinheiro para aprender e para passar o que eu aprendi, para ensinar o que eu aprendi. Eu me divirto muito fazendo isso, aliás, é por isso que eu estou aqui na internet gravando esse vídeo para vocês e para ajudar quem quer que esteja vendo o vídeo. Então, quando eu estava na faculdade, eu sempre fazia anotações, né? Quando eu estava na escola, enfim, e no cursinho também. Só que aí as aulas do cursinho, por exemplo, eram aulas de, sei lá, 50 minutos, a aula da escola era 50 minutos, não mais do que isso. E mudava o professor. Raramente você tinha uma dobradinha, era difícil. E a dobradinha não era uma aula expositiva, era uma aula que tinha exercício, você parava, fazia, voltava, a depender da matéria. Pois bem, na faculdade era 1h30 cada aula, então tinha 2 por dia, né? Eram 3 horas de estadia na faculdade. 1h30 de um professor falando sem parar. E para o meu desespero, a imensa maioria não escrevia nada na lousa. E quando escrevia, eu queria que era melhor não ter escrito nada, porque a lousa era caótica. Por quê? Porque a lousa era só um suporte dele para explicação. Então ele estava explicando ali alguma coisa e na lousa tinha alguma anotação que ele fez ali no meio do momento que ele estava pensando, no brainstorm ali que ele estava falando.
E aí tinha pergunta no meio, então se ele escrevia na lousa, ele acabava escrevendo uma resposta, uma pergunta, e se você está usando a lousa para lembrar como sua anotação pessoal, você errou. Você se deu mal, não deu certo. Por quê? Porque a lousa não fazia sentido depois. Certo? Tá. Eu comecei com a anotação solta. Eu comecei anotando a lousa. Na primeira semana eu vi que não dava certo. Acho que na segunda aula. Do mesmo professor, né? Era uma aula por semana, então. Aliás, eram 2 aulas, né? Uma na terça, uma na quinta, e assim, eu tinha 4 matérias. Não tinha aula na sexta-feira, no primeiro ano. Então era segunda eu tinha Introdução de Estudos Clássicos 1, isso no primeiro semestre. Não, segunda era Elementos de Linguística 1 e Introdução de Estudos de Língua Portuguesa 1. Aí na quarta repetia, né? E na terça eu tinha Introdução aos Estudos Clássicos e Introdução a Estudos Literários, né? Na terça e na quinta, então eu repetia. Tá, na quinta-feira eu vi que não valia a pena fazer lousa mesmo, não dava pra eu contar com a lousa do professor. E aí eu comecei a fazer anotações soltas, mais ou menos como eu fazia no cursinho. E aí no primeiro semestre, a gente tinha, em algumas matérias tinha prova, outras tinha trabalho em grupo, e outras 2, que eram as que eu mais gostava, que era mais a minha propensão, sempre foi literatura, era monografia. Então eu tinha que escrever, sei lá, 8, 10 páginas sobre uma obra, pegar uma poesia, um texto clássico, na literatura clássica, sei lá, uma Ilíada, enfim, X. E escrevi um texto de 6 ou 7 páginas, ou então fazer uma prova escrita na hora. E qual não foi minha surpresa quando eu peguei as minhas anotações depois e vi que elas me ajudavam muito pouco para fazer um trabalho. Muito pouco mesmo. E aí fui de médio para baixo no primeiro semestre. Mas eu passei com uma nota assim, sei lá, 5, 6. Que eu realmente fiquei muito insatisfeito comigo mesmo. No segundo semestre eu falei, não, tem que mudar isso. Então eu vi que as anotações soltas não davam certo. Elas não me ajudavam depois a lembrar. Tentei gravar aula também. Gravei uma aula ou outra. Falei com o professor, tá, ele deixou. Era comum fazer isso. E se eu falar pra você que eu fiquei lá na faculdade 7 anos. Se eu ouvir 3 aulas inteiras em todo o curso, foi muito. Não dá. Eu gravei muitas aulas, tenho guardado até mais como nostalgia, mas todas elas eu falei com o professor, tá? Mas gravei o áudio só, não gravei não fiz um vídeo. Bom, também não rola. Então testei muita coisa mesmo, tá? E aí eu lembrei do mapa mental e comecei a fazer o mapa mental no segundo semestre. Bom, beleza? Entendeu aqui? Então o que eu vou passar agora de mapa mental é prática. Eu pratiquei muito. Eu comecei a fazer em 2010. Vi que dava no segundo semestre, vi que dava muito certo e fiz com uma matéria só, depois comecei a fazer com todas. Fiz com uma matéria só primeiro para comparar, e a minha nota nessa matéria foi muito, muito superior à nota das outras matérias. Sei lá, acho que foi 8,5, 9, alguma coisa do tipo. E as outras continuou 6, 7, melhorou um pouquinho, mas não muito. E aí eu comecei a desenvolver técnicas minhas próprias para fazer o mapa mental. Eu vou chegar nelas aqui. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, antes de começar a falar propriamente sobre mapas mentais. Tudo que eu vou passar aqui são experiências minhas, muito, muito práticas, mais de 10 anos de prática, eu uso para tudo, fiz muito mapa mental na minha vida, faço ainda hoje, e eu vou fazer um mapa mental especificamente para leitura. Então, vou juntar as coisas, vou juntar uma leitura profunda com a elaboração de um mapa mental sobre essa leitura profunda. Para quê? Para que você consiga guardar isso depois, tá? Para que quando você pegue esse mapa mental depois, ele seja útil de fato, e você guarde as informações. Esse é o meu principal objetivo aqui. Bom, por que eu falei então de signo linguístico no início? Porque a minha ideia é pegar o conteúdo
E aí um signo linguístico, eu posso usar esse conceito não só para uma palavra, eu posso usar para uma somatória de palavras, que a gente também conhece como texto. Então você pode, eu estou pensando aqui no plano do conteúdo de um texto inteiro, tá? Que vai ser o primeiro capítulo desse livro aqui que eu já mostrei, né? Esse livro aqui da Regina Drummond, A Conquista de um Sonho. É curtinho o capítulo, tá? Acho que 3, 5 páginas, sei lá, coisas disso. E páginas pequenas. E a ideia é manter o conteúdo do capítulo. Aqui é para leitura, mas você pode pensar para aulas, pode pensar para videoaula, para uma palestra, para qualquer coisa. E eu já testei com tudo isso, dá certo. Manter o conteúdo, alterar a forma. E aí eu vou juntar com uma outra coisa que eu gosto muito, tá? Eu sou um entusiasta das neurociências. E eu uso muito conceitos de neurociência aplicada à educação, para dar aula. Bom, e qual é o conceito aqui que eu vou usar? A nossa memória, a gente sabe hoje que ela funciona por associação, tá? Ela funciona por associação. Desculpa, gente, eu acabei de comer, por isso que eu tô. Então, ela funciona por associação. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não lembra de um texto. Quando você está rememorando algo, um texto que você leu, você não está lembrando palavra a palavra do texto, linha a linha. Nunca você faz isso. A nossa memória não funciona assim. A não ser aquelas pessoas que têm memória fotográfica, mas é uma outra história. Estou pensando em pessoa normal aqui, tá? É um ser humano normal ali, você olha na rua ali, não tem nada de extraordinário. Pessoas comuns. Dentro da média, né? Mas de inteligência, memória, enfim. A nossa memória funciona por associação. Então você vai associando coisas. Então, por exemplo, vamos pensar numa escola. O que você associa à escola? Sala de aula. O que tem na sala de aula? O que você pensa em sala de aula? O que você lembra? A mesa, penso lousa, penso cadeira, penso caneta, penso caderno, lápis, borracha e assim por diante. Então, quando você está guardando a informação, você está guardando por associação. Você não guarda por texto. Nunca. Tá? E o mapa mental, ele é justamente isso. A ideia do mapa mental é pegar um texto, um conteúdo, e passá-lo, trocar a forma dele, manter o conteúdo. Então, você pega um texto, ele tem uma forma, ele tem um conteúdo, você vai ler esse texto, você vai pegar o conteúdo dele e vai mudar a forma para um mapa mental. Por quê? Porque o mapa mental, ele faz associações visuais. Você liga uma setinha a outra. E aí, quando você faz isso, você está respeitando a maneira pela qual o seu cérebro guarda a informação. Então é muito mais fácil você fixar aquela informação, tá? Essa é a ideia. E aí tem algumas premissas, tem algumas coisas que são básicas de mapa mental. Duas delas. A primeira e mais importante. O mapa mental, ele é pessoal e intransferível. O que isso quer dizer? Quer dizer que vamos supor que eu esteja aqui lendo o texto com uma outra pessoa, sei lá, pensa aí você, está lendo comigo um texto. Nós vamos fazer um mapa mental sobre o mesmo texto, lido ao mesmo tempo. Se tiver 30 pessoas na sala, haverá 30 mapas mentais diferentes. Por quê? Porque você associa as informações de um jeito, dada a sua vivência, dada a sua natureza, X, não importa. O outro de outro jeito, o outro de outro jeito, o outro de outro jeito e assim por diante. Então, se tiver 30 pessoas na sala, lendo o mesmo texto ou assistindo a mesma aula, haverá necessariamente 30 mapas mentais diferentes. Isso é o esperado. Se acontecer de outra maneira, tem alguma coisa estranha aí. Tá? O mapa mental ele é tão pessoal, tão intransferível, que se você mesmo fizer um mapa mental em um determinado dia e você for repetir aquela aula, assistir novamente aquela aula em um outro dia, não precisa ser muito tempo não, tá? Eu faço esse teste diariamente, porque eu faço vários mapas mentais do mesmo capítulo aqui em cada sala, né? Eu tenho 4 salas do mesmo ano. Tô indo com as 4 salas. Se você fizer de novo
o seu mapa mental vai ser diferente. Vai ter alguma diferença, porque você é um pouquinho diferente. Vamos supor que seja de ontem, né? Hoje você é um pouquinho diferente do que você era ontem, tá? Isso é o esperado. Se isso acontecer, não se assuste, é isso mesmo. O bom disso é que você consegue ver sua evolução no mapa mental. A evolução de uma leitura, a evolução de um estudo, tá? E esse é o maior barato da coisa, porque você consegue fazer de um mapa mental, você consegue evoluir ele. E eu vou te ensinar a fazer isso aqui agora. Certo? Beleza? Então vamos lá. Vamos para a parte prática, que é o que eu gosto. Então, nós estamos lendo aqui, como falei, A Conquista de um Sonho. Esse livro ele é voltado para jovens, para adolescente, né? Sei lá, 12, 13 anos, tá? Eu tô lendo com as minhas turmas de sexto ano. Ele é bem adequado, então, a qualquer público. Ele não é um livro chato, ele não é um livro infantil, ele não é um livro de adolescente, ele não é um livro, não posso dizer, simplório. Ele é simples, mas ele não é simplório, ou seja, ele respeita a inteligência do leitor e ele é muito bom. Eu não conhecia a Gina Drummond, eu tô lendo agora, ela é muito boa escrevendo, tá? É uma narrativa simples, despretensiosa, mas que quando você lê a fundo, você percebe que ela tem várias nuances ali. Bom, qual a primeira coisa que a gente vê, mas vamos falar do mapa mental, né? Qual a primeira coisa que a gente aprende, ou que eu aprendi, quando estava estudando lá para mapa mental, em 2001? Eles falam para você colocar, a teoria fala para você colocar a ideia central no centro. Então, se você está fazendo aqui, né? Você está fazendo no caderno, você colocaria no centro. Vou colocar o caderno aqui. Você colocaria no centro, tá? O que eu vou te dizer? Primeiro, eu nunca faço mapa mental com o caderno em pé. Eu sempre deito o caderno. Primeira coisa. E eu tendo a deitar o caderno com a espiral para cima, sempre. Veja, o que eu estou passando aqui é tudo coisa prática, tá? Depois, eu sempre coloco a ideia central no canto superior direito. No caso aqui esquerdo, desculpa. No canto superior esquerdo. Por que é que eu faço? Por que raios eu faço isso? Porque quando eu estava assistindo a aula lá, e aí volta, né? Estava assistindo uma aula expositiva de 1h30. Então, eu tinha que aproveitar cada milímetro da folha. E se você faz ele deitado e começa de cima, ou se você faz ele ou em pé, você não consegue, fica tudo torto. Se você deita e coloca a ideia principal no meio, só um minuto. Vou pausar aqui para o vídeo não ficar muito... vou pausar aqui e vou começar a gravação no outro vídeo, tá? Só um minutinho. Então a parte 1 fica aí, para a parte 2.